Imagina só! Você está no meio do maior oceano do planeta, o Pacífico. Para qualquer lado que você olhe, só existe água, uma imensidão azul sem fim. E então, depois de dias de viagem, surge um ponto no horizonte, um triângulo de terra vulcânica. Este lugar não é apenas uma ilha, é um dos locais mais isolados e misteriosos do mundo. Este lugar é Rapa Nui, mais conhecido por nós como a Ilha de Páscoa. Um nome que já carrega um ar de descoberta, dado pelo explorador holandês Jacob Roggeveen, que chegou aqui exatamente em um domingo de Páscoa, lá em 1722. Mas para o seu povo, ela sempre foi Rapa Nui, que significa Ilha Grande. E grande ela é, não em tamanho, mas em história. A primeira impressão ao pensar na Ilha de Páscoa é quase sempre a mesma. Aquelas cabeças gigantes de pedra, os moais. Eles são os guardiões silenciosos da ilha, observando o horizonte com um olhar que parece carregar séculos de segredos. Você pode olhar no mapa e ficar confuso. Como assim essa ilha, tão longe de tudo, pertence ao Chile? A história dessa conexão é mais recente do que se imagina, e como quase tudo em Rapa Nui, é bem complexa. Por séculos, a ilha viveu isolada. Após a chegada dos primeiros europeus, em 1722, o contato com o mundo exterior se tornou mais frequente, mas nem sempre amigável. Foram décadas de visitas de exploradores, baleeiros e, infelizmente, comerciantes de escravos que devastaram a população local. A ilha ficou enfraquecida, com sua população e cultura à beira do colapso. Foi nesse cenário de vulnerabilidade que o Chile entrou na história, mudando o destino de Rapa Nui. A anexação oficial aconteceu em 9 de setembro de 1888. O capitão Policarpo Toro negociou um tratado com o último rei Rapa Nui, Atamu Tekena. O documento, o Acordo de Vontades, é controverso até hoje. Os Rapa Nui dizem que cederam soberania, mas não a propriedade da terra, buscando proteção da marinha chilena. O Chile interpreta como cessão completa. Essa dualidade gerou uma tensão que perdura. Vamos falar deles. Os moais. As gigantescas estátuas de pedra que tornaram a Ilha de Páscoa famosa no mundo inteiro. São quase 1000 delas espalhadas pela ilha. 1000. E cada uma é única. Elas representam ancestrais importantes, chefes de clãs. Mesmo após a morte, continuariam a proteger sua comunidade com seu mana, seu poder espiritual. Como um povo, em uma ilha isolada, sem metal, sem rodas, sem animais de grande porte, conseguiu esculpir e mover esses colossos. Quase todos os moais foram esculpidos em Rano Haraku. Ferramentas de basalto eram usadas para talhar a rocha vulcânica. Depois de prontos, o transporte. Existem várias teorias. Uma delas sugere que os moais andaram. Usando cordas amarradas na cabeça e na base, equipes balançariam a estátua de um lado para o outro, fazendo-a caminhar de pé. Todo o processo, da escultura ao posicionamento final, era um feito monumental de engenharia, organização social e, acima de tudo, fé. A cultura Rapa Nui é riquíssima, cheia de histórias fascinantes, passadas oralmente. Conta a lenda: Rotu Matua teve um sonho. Sua alma viajou pelo oceano, descobriu uma ilha desabitada. Guiado por esse sonho, 7 exploradores foram na frente. Expedição em 2 grandes canoas, trazendo sua família, plantas, animais. Desembarcaram em Anaquena, areia branquinha e sagrada. Tangata Manu, o homem-pássaro. Todo ano, chefes dos clãs competiam. Cada clã escolhia um campeão para descer o penhasco de 300 metros e do Rano Kau, nadar em águas com tubarões, chegar a Motunui, encontrar o primeiro ovo da Manutara, trazer o ovo de volta intacto. O chefe do vencedor era Tangata Manu por 1 ano. Rongorongo, a escrita Rapa Nui, é um mistério. Glifos únicos, esculpidos em tábuas de madeira. O problema? Ninguém sabe ler hoje. Perdido no século XIX, após invasões e doenças.
Quando os primeiros europeus chegaram, encontraram uma população pequena, de talvez 2 a 3 mil pessoas, vivendo em condições difíceis. Mas as evidências arqueológicas sugerem que a ilha já abrigou uma população muito maior, talvez até 15 mil pessoas no seu auge. A teoria mais conhecida, popularizada por cientistas como Jared Diamond, é a do ecocídio, um colapso causado pela própria população ao esgotar os recursos naturais da ilha. A agricultura entrou em colapso. Sem madeira para canoas, a pesca foi limitada à costa. A fome se instalou. A sociedade teria se fragmentado em clãs rivais, lutando pelos poucos recursos que restavam. Nesse cenário de caos, os Moais teriam sido derrubados pelos clãs rivais. A ilha, que antes era uma floresta subtropical exuberante, teria se transformado em um pasto árido. Além disso, o contato com os europeus trouxe doenças devastadoras e as expedições de escravagistas sequestraram metade da população restante. A primeira é algo que muita gente não sabe: os Moais têm corpo. Muitos Au não estão posicionados ao acaso. Alinhamentos: solstício de verão, solstício de inverno, equinócios. Você sabia que a ilha tem uma rede de estradas? E sobre a água doce? Rapa Nui não tem rios. Chuva coletada nas crateras e uma solução engenhosa. Um exemplo incrível de adaptação e conhecimento do ambiente. É totalmente possível, mas exige planejamento. A Ilha de Páscoa é remota, então a única forma prática é de avião. Latam opera voos regulares partindo de Santiago, no Chile. Uma vez na ilha, a principal regra é respeito. Você está visitando um museu a céu aberto que também é o lar de uma comunidade viva. O que ver? Tudo. Mas organize seu tempo. Não deixe de visitar Rano Haraku, Ahu Tongariki, Anaquena, Orongo. Além dos sítios arqueológicos, mergulhe na cultura local. Experimente a culinária, assista a um show de dança, converse com as pessoas. A Ilha de Páscoa é um patrimônio mundial da Unesco. Os Moais, feitos de tufo vulcânico, são relativamente macios e estão constantemente sendo erodidos pelo vento, pela chuva e pelo sal do mar. Outro grande desafio é o turismo. Embora seja a principal fonte de renda da ilha, o turismo de massa pode ser destrutivo. As mudanças climáticas representam uma nova e assustadora ameaça. Ondas mais fortes podem simplesmente destruir essas plataformas e arrastar os Moais para o mar. A preservação em Rapa Nui vai além das pedras. Trata-se também de preservar uma cultura viva. Ao final desta jornada, fica claro que Rapa Nui não é apenas uma ilha com estátuas curiosas, é um espelho. Um espelho que reflete as maiores conquistas e os piores fracassos da humanidade. A história de seu povo é uma saga de engenhosidade, fé e resiliência. Eles navegaram por um oceano desconhecido, construíram uma civilização em total isolamento e criaram monumentos que desafiam nossa imaginação. A ilha é um sistema fechado, um pequeno planeta com recursos finitos. Hoje, nós vivemos em nosso próprio sistema fechado, o planeta Terra. No fim das contas, Rapa Nui é um símbolo de esperança. E essa é, talvez, a lição mais importante que Rapa Nui tem a nos oferecer.